Fala pessoal, que está começando mais um Bola do Jogo, que tá falando é o Leonardo, do outro lado o Guilherme, como sempre. E aí, Gui, como é que estão as coisas aí? Triste com a situação? É complicado, né, cara? O Brasil voltando a pedalar nas mesmas coisas que sempre pedalou, né? É verdade. A gente tá gravando hoje o vídeo numa dia 16, terça-feira, né? A gente já, essa altura, a gente já está eliminado, né? Quem teve a oportunidade de ver o que aconteceu com a seleção brasileira, né? A gente teve uma campanha bem aquém, né, do que a gente esperava, né, do que a torcida esperava, acho que talvez até do que o time conseguisse, né, e eu vou ser bem sincero, assim, é, quem conhece, quem já acompanha o canal, às vezes sabe que eu sou um pouco radical, assim, eu tenho um pouco menos de, eu tenho a tendência a ser um pouco mais direto, assim, na forma que eu falo das coisas, mas eu vou falar que eu tô até em paz, assim, com a eliminação do Brasil mesmo. Eu Tô triste, óbvio, né? Porque eu queria que o Brasil fosse muito mais longe. Eu acho que o time tinha capacidade de ir mais longe do que ele realmente foi. Mas acho que a eliminação do Brasil faz sentido. Não é uma coisa injusta, né? Ele faz sentido com o que o time jogou, né? E aí a ideia hoje é a gente falar um pouquinho, né, de como é que foi a campanha do Brasil e a gente vai reservar um pouco de tempo, talvez, para debater um pouco mais a fundo o que que a gente faz para não ter que passar por isso de novo, né? Mas eu acho que assim, sei lá, eu acho que eu senti muito mesmo a derrota para a Argentina, né? Eu acho que, na minha opinião, o Brasil enterrou aí a chance que ele tinha de ir mais longe nessa Olimpíada no jogo mesmo que a gente perdeu para a Argentina, né? A gente podia ter, óbvio, a história podia ter sido diferente com quase todos os jogos, né? Eu até dou um desconto pro jogo da Lituânia, porque afinal de contas é o primeiro jogo, tal. As pessoas, alguns times eles acabam entrando na competição mais para frente, né? Mas o jogo da Croácia e principalmente o jogo da Argentina tiraram muito a minha moral com relação ao time, né? E não especificamente a um jogador, mas acho que é ao time no geral. Gui, o que que você acha? Bom, concordo muito com você. Acredito que a gente falando da competição de um todo, foi o que você falou. A estreia, aquela oscilação no primeiro tempo, né, no primeiro e segundo quarto da partida contra a Lituânia, não era para acontecer, mas você até entende, uma estreia, estamos jogando em casa, pressão, enfim. E o segundo tempo de jogo contra a Lituânia e a forma como o Brasil venceu e jogou contra a Espanha nos encheu de esperança, né? É fato que, tirando os Estados Unidos, a gente tem aí pelo menos 7 seleções com total elenco e total força para uma medalha de prata e uma medalha de bronze. A gente sabe disso, a gente sabe da dificuldade, do nível que é a disputa da Olimpíada. Mas o que deixa a gente chateado, como o Léo colocou muito bem, é a forma como É, aconteceu. Se o Brasil tivesse perdido jogos contra a Argentina e contra a Croácia, do mesmo jeito que perdeu, do mesmo jeito que jogou, aliás, desculpem, contra a Espanha, pô, cara, realmente, uhum, tentamos, não foi possível, faltou talento, faltou mais qualidade de técnica mesmo, e nem uhum. da raça deu certo. Maravilha. Mas realmente a gente sai de cabeça baixa, porque essa era, como a gente sempre frisou bem aqui no Bola do Jogo, era a última coisa que essa geração poderia tentar buscar. Foi uma Uhum. geração marcada por deslizes, marcada por jogos decisivos que não conseguiu corresponder, marcado por lesões, time que não conseguiu se apresentar completo. E quando você tem uma seleção forte de fato, uma preparação boa de fato, um começo de Olimpíada bom, você vê até o jogo contra a Espanha, a gente estava muito bem, assim, depois do segundo quarto, como eu falei, do jogo contra a Lituânia, mas aí você vê a seleção voltar a cometer os mesmos erros do passado, voltar a Uhum. oscilar do mesmo jeito que oscilou em mundiais, em Olimpíadas que a gente tanto acompanhou, né, Léo? Eu penso assim, cara, acho que quando a gente
troca. A gente já trocou muito as variáveis, né, em todos esses anos, né? A gente já trocou de técnico, a gente já trocou de direção, a gente já trocou, enfim, várias coisas aconteceram nesses últimos 10 anos, nessa geração aí que tá rodando, né? E quando a gente olha no geral, a gente sempre pecou pelos mesmos problemas. A minha cachorra tá querendo fazer uma participação especial aqui. Oi, gente, tudo bem? Você aqui é a Luna? Aluna aí. Mas quando a gente olha no geral, a gente, foi que nem você falou, a gente cometeu todos os mesmos erros de sempre, né? Eu não acho que seja. Eu nem vou colocar a culpa no técnico mesmo, assim. Eu acho que tem muita gente que vai crucificar o Manhano. Eu acho que sim, ele podia ter feito algumas coisas diferentes, mas eu acho que o problema maior mesmo, acho que foi o psicológico dos jogadores brasileiros mesmo, assim. Eu não sei se, talvez se essa Olimpíada não fosse no Brasil, a gente tivesse ido mais longe. O que é triste falar, né? Pelo menos é a minha opinião. Eu acho que a gente ganhou o jogo da Espanha, a torcida ajudou muito, né? Mas se a torcida não funcionou contra a Croácia e contra a Argentina, a torcida não funcionaria contra os Estados Unidos. E se não vai funcionar com os Estados Unidos, o que que a gente vai estar fazendo aqui, entendeu? O time só jogou bem, bem mesmo, contra a Espanha. E mesmo assim, é bom lembrar que o Brasil ganhou da Espanha, mas ganhou suado quando não precisava, né? O Brasil chegou a abrir alguma vantagem da Espanha e deixou essa vantagem sumir no último quarto, né? A mesma coisa contra a Argentina. A gente teve momentos muito bons durante o jogo que a gente chegou a abrir alguns pontos de vantagem e perdeu, né, essa vantagem. Contra a própria Croácia, a gente sofreu pelo apagão que a gente teve defensivo, né, em alguns momentos, né? Então, eu acho que o psicológico dos jogadores foi muito abalado. A gente sabe que todo mundo sabe marcar, a gente sabe dos fundamentos que cada um consegue executar. O problema não é esse. O problema é realmente como que eles lidam com isso dentro da quadra, né? E aí não, acho que não tem, acho que é uma soma de vários outros problemas, né? A gente só jogou contra a Nigéria porque a gente sabia que ia ganhar deles, sabia que o time era fraco demais para poder ganhar do Brasil. Sei lá, eu esperava uma outra postura, assim. Eu acho que o time se mostrou muito afobado mesmo em momentos que não precisava, assim, momentos que assim, se a gente considerar que é o fim de uma geração onde a maioria desses jogadores já é rodado, já passou por times, já passou por situações de muita dificuldade, assim, que já são os caras que já enfrentaram final de europeu, final de mundial mesmo nos clubes deles, né? Não é para estar cometendo um erro bobo numa classificação da Olimpíada, né? A gente viu, por exemplo, o Marcelinho Huertas errando muito, Benite errando muito, o Marquinhos errando muito, cara mega rodado, Leandrinho errando muito, muito, né? Então, caras que a gente esperava que iam usar o que eles têm de bom, que é a experiência, né? E eles ficaram muito nervosos até onde eu pude ver, né? É complicado, Léo. Acho que você tocou num ponto muito interessante. Bom, todo mundo deve ter acompanhado aí os jogos, né? Só voltando um pouquinho no que você falou do jogo da Nigéria. Claro, ganhou, jogou o que tinha que jogar contra o adversário inferior que era a Nigéria. A Nigéria Uhum. também tava, se ganhasse do Brasil também poderia ter alguma possibilidade aí nos confrontos diretos, né? Mas é impressionante como no jogo da Nigéria o Nenê ainda teve que pegar a bola, chamar a responsabilidade, crescer no jogo, brigar um pouco com a moçada, inclusive. Você via ele bem satisfeito. Teve uma hora que ele cobrou, assim, vazou o áudio na Sport TV, pelo menos foi por onde eu acompanhei, tá? Ele cobrando muito Head Charmer tentando justificar uma marcação que ele cobrou dele, e simplesmente pegou e falou: ó, cara, então faz o seguinte, marca aquele ali e não enche o saco. Sabe, tipo, você vê como é que tava abalada a seleção. E aproveitando já que eu pontuei do Nenê, é uma pena que você vê, né? O jogador finalmente conseguiu chegar saudável, bem, foi disparado aí, um dos melhores jogadores, até me surpreendendo pelas lesões e pela idade dele. Chegou muito bem o Nenê, não teve medo, chamou responsabilidade, foi um cara muito bom dentro de quadra, brigando quando tinha que brigar, fazendo o que ele tinha que fazer. E o que a gente lamenta é que provavelmente seja a última Olimpíada desse jogador, como do Leandrinho Uhum. e de jogadores aí que não conseguiram algo mais. Mas o que mais me incomoda, Léo, eu acho que é o que mais deve incomodar, não sei
se você, mas acredito que sim, e a galera que está acompanhando a gente teve Londres, que foi uma Olimpíada que nós jogamos muito bem. Desde quando amanhã nós assumimos a seleção, a gente tinha como principal característica nossa, que era uma coisa que os outros técnicos que passaram não conseguiram implantar na seleção, que é a marcação, é o fundamento. A gente perdeu ali umas quartas de finais para a Rússia numa bola besta, uma última bola que a gente também não conseguiu atacar depois do ataque. E a gente tinha pelo menos essa sensação, né, de que a seleção ia chegar melhor, mais experiente do que jogou na outra Olimpíada. E o que se viu, os jogos preparatórios foram ótimos, a seleção, por mais que oscilava no ataque, e exatamente algumas críticas aí de alguns jogadores que você pontuou muito bem, mas a marcação estava sempre impecável, sempre forte, e isso era um diferencial enorme para quando a sua bola não está caindo. Pelo menos você impede o adversário de fazer. E não foi o que aconteceu nessa Olimpíada. Praticamente todos os jogos, tirando o jogo da Espanha, a seleção chegava mal, marcou mal. E por isso, em alguns jogos, tomou viradas, tomou vantagens, e viu jogadores que não são nada demais, como e vejam bem o que eu digo, não é que são nada demais, mas não são nenhum Carmelo Anthony, não são nenhum jogador diferenciado, líder de pontos dos clubes que jogam, o croata lá, o que eu não vou lembrar o nome agora, Bogdanovic. Isso, que fizeram 30 pontos na gente e assim, não eram para fazer. Não eram para fazer. Eu acho que você está certíssimo. Eu acho que aliás, é uma coisa que eu não tinha pensado, né? E eu acho que você está certo nisso. O Brasil que está nesse jogo, que jogou essas Olimpíadas, é um Brasil inferior ao que jogou a Olimpíada de Londres, né? Em alguns momentos eu mesmo pensei assim, cara, será que eu não estou entrando muito no hype assim de achar muito que essa seleção vai longe quando esses jogadores talvez não tenham tanta gasolina para dar assim, né? Eu até cheguei a falar no último pod isso, né? E talvez isso realmente eu estava errado, né? Talvez esses jogadores eles não têm muito mais fisicamente falando para poder dar, né? Por outro lado, assim, todo mundo sabe como é que marca, né? O Nocioni é um bom chutador? É um bom chutador, mas ele não é um gênio dos 3 pontos, tá longe disso, né? E ele só acertou, ele só acertou a quantidade de bolas com a gente porque deixaram ele chutar, pronto. Foi ritmo de treino, né? O Rafael Hetzheimer muito perdido na marcação no jogo contra a Argentina, mas muito, assim, mas eu não quero nem individualizar isso nele, né? Falar que pô, foi o Rafael que errou. Não, acho que a gente sofreu muito com isso desde o começo, né? E realmente o que você falou. Na Olimpíada passada, a gente tinha um culpado, que é a marcação do Brasil. O Brasil não sabe marcar. Então, isso é o problema da seleção brasileira. O resto está bem feito, a partir do momento que a gente suprir essa desvantagem nossa, essa fraqueza nossa, o resto vai automaticamente se encaixar, né? E a gente não conseguiu levar o pacote, nossa parte boa, e também voltou a ser ruim numa coisa que a gente já tinha superado, né? Então não tinha muito que ir pra frente, né? Eu joguei a toalha quando eu vi que a gente precisava ganhar da Nigéria e torcer pra Argentina ganhar, né? Porque não é assim que eu quero ir pra frente, né? Não é assim que eu espero que a seleção brasileira, com a quantidade de craque que tem, siga para frente e mereça uma medalha, né? E você individualizou o Nenê, eu acho fantástico, assim, eu sempre fui um mega crítico do Nenê na carreira dele, justamente por essa coisa dele de, às vezes, ser um pouco seleto, às vezes de defender o Brasil ou não, tal. Mas se tem alguém que realmente eu me sinto muito mal, mas muito mal mesmo, que eu acho que foi talvez o único cara que, eu não falo o único, mas é o que eu senti que realmente estava com vontade de defender a seleção brasileira e sabendo e tendo consciência plena assim do que aquilo representava, foi o Guilherme Giovannone. Eu acho que a gente só o Guilherme Giovannone, ele pôs a gente no jogo contra a Argentina. Ele foi um cara que ele veio, aceitou uma posição de pouco destaque, assim, entrou com uma vontade absurda de jogar, inclusive no jogo contra a Argentina a gente via que ele é o cara mais preocupado em marcar, assim,
E infelizmente é o fim, né? Porque de todos ele é o mais velho, né? E acho que talvez essa talvez seja a última oportunidade dele ganhar alguma coisa com o Brasil. Nenê, o resto do pessoal, talvez ainda tenha mais uma Copa do Mundo, alguma coisa que aconteça, algum campeonato nos próximos 2 anos, mas o Guilherme não, o Guilherme já não tem mais gasolina mesmo, né? Já tá com mais de quase, acho que mais de 40, né? Não lembro agora a idade dele. Não, deve Mas estar perto. tá perto, tá na casa lá, tá na casa do Kobe. Mas eu fico triste mesmo por ele, assim. Individualmente falando, se tem alguém que eu sinto mesmo é, o Brasil não ter classificado é pelo Guilherme, né? E também acho que a gente vai perder uma oportunidade muito grande de divulgar o esporte, né? Do Brasil se empolgar um pouquinho mais com o basquete, né? De ver mais gente, mais moleque jogando, e tal, porque a gente perdeu realmente uma oportunidade de ver nossa seleção brilhando em solo nacional numa Olimpíada, ver muito moleque se inspirar, né? Vendo o que o Marcelinho Huerta sabe fazer de bom, vendo o que o Benítez sabe fazer de bom, que o Nenê sabe fazer de bom, que o Alex sabe fazer de bom, e a gente não viu muito isso, infelizmente. Ah, com certeza, Léo, você tocou em outros dois pontos muito legais. Falou muito bem, eu falei, destaquei o Nenê pela qualidade de jogo que ele tinha nos últimos jogos, que ele manteve, foi muito bom. Em todos os jogos, na verdade. E os Uhum. elogios eu já os fiz, mas o Guilherme Giovanni é o que você falou. Entrou muito bem contra a Croácia, entrou muito bem contra a Argentina, mostrou uma qualidade técnica e uma que eu até não esperava que ele tinha ainda com essa É, idade avançada dele. Ah, a impressão que ficou é que se preparou, se doou de verdade nos treinamentos, e isso se refletiu em quadra. Ele entrou muito bem, metendo bola, sendo importante, marcando muito bem. E isso é um pouco complicado de ver mesmo, porque você vê o esforço de um cara que se dedicou tanto e, né, não pôde ir mais longe aí, demonstrar alguma coisa. O que você falou da divulgação do nosso esporte é perfeito. As pessoas, eu acho que não se atentaram um pouco à Confederação Brasileira de Basquete, enfim, mas a próxima Olimpíada é em Tóquio, os jogos serão pela é, madrugada fora, e verdade. provavelmente todos os esportes aqui no Brasil, o atleta que se destacar, só vai ficar sendo conhecido se pegar alguma medalha, se É. conseguir algum destaque mesmo. Se não, vai ser um negócio meio morto. E essa era a oportunidade. Tanto que no último pod que a gente gravou, justamente falando sobre o jogo da Espanha, a gente até comentou isso, que muita gente que nem gosta de basquete veio comentar sobre basquete, veio falar sobre basquete conosco, só porque o Brasil conseguiu ali uma vitória com um tapinha saudoso ali do O Marquinhos. Marquinhos, né? Você imagina Cara, que a seleção vai longe, né, Léo? O quanto que é o reflexo que isso ia trazer, principalmente nas crianças aí e para a modalidade, né? né? A gente até combinado de falar um pouco do impacto disso num outro pod, eu acho que até cabe, né, a gente voltar nesse assunto, a gente provavelmente vai fazer um mais extenso, falando um pouco mais a fundo aí do que realmente, e agora, né? Mas você tá certo, a próxima Olimpíada a gente só vai ter a próxima Olimpíada vai ser uma Olimpíada de VT, né? Que vai passar na televisão os videotapes de quem ganhou e não como a gente está acostumado, né? Como poderia ter sido agora, né? Mas você tem uma máxima que realmente se aplica para essa Olimpíada, é que quem se prepara ganha, cara. Não tem cara que ganha por acidente mesmo. Assim, todas as confederações do Brasil, todos os esportes brasileiros que estão tendo algum sucesso, são esportes que se organizaram e que tiveram um trabalho contínuo, né? A gente vê a diferença de que tem o futebol feminino do futebol masculino, né? Futebol feminino com uma seleção fixa, num estágio assim, embrionário se comparar com o futebol masculino, mas com um trabalho sério sendo desenvolvido há 4 anos para essa Olimpíada, e a seleção masculina que tem grandes nomes e se preparou 15 dias antes, e a gente vê o sucesso que está tendo, né, a diferença de resultado. A seleção de ginástica olímpica, a seleção de boxe, a seleção de vôlei, que sempre, 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 do vôlei Masculino e 75%, feminino. vôlei de praia, 75% dos atletas ainda estão na Olimpíada. A gente só teve uma perda de 25%, a gente já está nas semifinais.
Então, o Brasil praticamente garantiu medalha já no vôlei de praia, no masculino, no feminino e no vôlei de quadra está indo super bem. E as confederações que não se prepararam, que não tiveram um planejamento bom, natação, judô, a seleção, a basquete, né, tanto no masculino quanto no feminino, só colheram nada. Colheram um pouquinho de esperança que depositou aí no brasileiro, né? Eu acho que a culpa é... Enfim. A gente vai falar mais a fundo disso. Sobre a próxima fase, a gente tem agora as quartas de finais. Austrália pega a Lituânia, Croácia, Sérvia, Espanha pega a França, acho que o melhor jogo aí dessa fase, e Estados Unidos e Argentina, né? Espanha e França, clássico europeu, Croácia e Sérvia também, esse é um jogo que pega fogo pela história dos dois países, né? Os dois países faziam parte da Iugoslávia, tem uma rivalidade gigantesca aí, desde a Era de Ouro, né? Vlad Divac, Drazen Petrovic, inclusive uma dica que eu dou assim para quem estiver ouvindo, existe um documentário chamado Once Brothers que conta a história do Drazen Petrovic e do Vlad Divac, que eram dois caras que chegaram juntos na NBA, dois irmãos assim, sem ser de sangue, e a guerra na Iugoslávia separou os dois porque um era croata e outro era sérvio, e acabou com a amizade deles, né? E é um documentário contando a história deles, é muito bom, acho que o melhor documentário de basquete que eu já vi, recomendo muito, e seta bem o tom aí do que é sempre que pega Croácia e Sérvia, né? Porque é uma diferente da rivalidade Brasil e Argentina, os caras se odeiam mesmo. E Austrália e Lituânia que é o jogo mais chato que vai ter nessa fase, né? E se Deus quiser, a gente guarda um tempo para ver Estados Unidos dar um chocolate na Argentina, né? E tirar o sorriso desses fé da puta. Ou não, né? Não sei, cara. Isso daí eu prometo que eu vou fazer até um texto para vocês lá comparem no blog. Mas essa seleção americana aí é a seleção que mais tá ali na linha fina da derrota, tá? Eu não vou ser tão extenso agora pra gente não alongar, mas eu vou fazer um texto explicando isso melhor pra vocês e essa semana mesmo eu já posto. Mas esse time americano tá perigando, tá brincando muito com fogo, viu? Tá perigando cair pelas beiradas aí. Tomou calor da Sérvia, aliás, um puta calorão, tomou um calor da Austrália. Não tem um bobo mais não, né? Mas enfim, Calor, gente. calor da França, sem Tony Parker no banco, descansando. Exatamente. O pessoal tá muito preocupado lá em assistir jogo de futebol de vôlei de Jogar praia. futebol, cuidado! Ó, DeAndre Jordan na praia todo dia. Quem tá lá dando bronca nele direto com as brincadeirinhas, tudo, não tem Kobe pra obrigar os caras a ficar sério, a prestar atenção. Sei não, viu? Exatamente. Vamos lá, né? Exatamente. Kevin Durant, pianinho, não abre a boca para falar nada, porque ele já tá queimado lá nos Estados Unidos, por causa da história dele pro Golden State. Então é um time que não tem cabeça, não. O cara mais cabeça lá é o Carmelo, né? Pra você ter noção. Mas enfim. É isso, gente. A gente vai continuar monitorando as Olimpíadas não acabaram, né? Apesar do Brasil não estar mais, ainda é um basquete de qualidade dentro da nossa casa, que é uma coisa que provavelmente não vai repetir, né? Então vamos continuar acompanhando aí, para pelo menos ter o gostinho de ver o que vai acontecer daí. Beleza, pessoal? Acho que é isso, né, Gui? Não, é isso, galera. A gente vai. Essa eliminação ainda tá um pouco na garganta, então eu até falei com o Léo. Vamos esperar essa Olimpíada passar para aí sim a gente apontar algumas observações sobre time, técnico, confederação. Mas a gente lamenta muito, e por isso que também a gente não vai se alongar muito nesse assunto para não ser, sei lá, injusto com alguém ou injusto também com alguém, né? Justo ou injusto. Isso aí. Obrigado, pessoal. Muito bom aí mais episódio com vocês. Sempre fiquem espertos lá com a nossa rede social, no Facebook, no nosso canal no YouTube com os nossos vídeos. E qualquer sugestão, crítica, reclamação, sinal de fumaça, por favor, deixe seu comentário lá e fiquem à vontade sempre, viu, galera? É isso aí. É bom avisar também que a gente não está colocando as imagens ainda das Olimpíadas por causa de problema de copyright, né? É mais complicado a Olimpíada porque tudo é do próprio Comitê Olímpico, né? O Comitê Olímpico Internacional, eles têm um robozinho que monitora aí parte de imagens aí no Google, né? Então, para a gente não tomar um strike aí, a gente está tendo um pouquinho mais de cuidado, por isso a gente não está colocando tantas imagens aí para ilustrar o que a gente está falando.
Beleza, pessoal? Obrigadão, gente. Vamos continuar até o próximo pod aí. Até mais, pessoal.